Olá pessoal, boa noite. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E hoje é sexta-feira da Paixão, feriado. Pessoal, o tema de hoje é avaliação e currículo no cotidiano escolar e instrumentos de coleta de informações sobre a situação do ensino e aprendizagem 1. Vamos lá? Avaliação e currículo no cotidiano escolar. É o nosso primeiro assunto da aula. Segundo Oliveira e Pacheco, 2003, nenhuma discussão curricular pode negligenciar o fato de que aquilo que se propõe e que se desenvolve nas salas de aula dará origem a um processo de avaliação. Ou seja, a avaliação é parte integrante do currículo na medida em que a ele se incorpora como uma das etapas do processo pedagógico. Com isso, não podemos desvincular os saberes que os alunos vêm à escola produzir e buscar. Os alunos, eles produzem o saber e buscam o saber, né? Assim como as formas com que se avalia estas formas de apreensão. Quando refletimos sobre estas questões que pertencem à dimensão das práticas pedagógicas, temos olhares direcionados para duas vertentes. Em nossas práticas, nós, professores, utilizamos qual avaliação? A avaliação enquanto possibilidade, saiba mais sobre o assunto ao final da aula. Ou como ameaça, saiba mais sobre o assunto ao final da aula. Romper com esta dimensão da avaliação enquanto ameaça é muito difícil, pois nós, professores, temos nossas histórias, subjetividades que muito influenciam nos critérios a ser utilizados para se avaliar alguma situação de aprendizagem. Veja exemplos no final desta aula. Uma proposta diferenciada de avaliação e os conteúdos clássicos. Uma breve síntese. Conforme apontado por Oliveira e Pacheco, 2003, uma das questões que entravam a prática avaliativa está no fato de os avaliadores terem pouca clareza dos objetivos a ser verificados, sobretudo aqueles que já se naturalizaram como parte do processo de escolarização. Segundo os autores, os conteúdos clássicos que fazem parte do currículo e do processo de escolarização nem sempre são questionados por nós, professores, que nos habituamos a vê-los onde estão, nem tampouco os objetivos que pretendemos atingir ao trabalhá-los com nossos alunos estão claros. Repetimos esquemas de avaliação, apesar de saber que, muitas vezes, esses mecanismos clássicos são inadequados ao que tentamos inovar em nosso trabalho cotidiano. Entretanto, para demonstrar que a avaliação está intrinsecamente relacionada com o ensino e aprendizagem de saberes, veja o exemplo do professor Dirceu. Veja exemplos no final desta aula. Assim podemos apontar a necessidade de construir alternativas diferenciadas de avaliação com as do professor Dirceu, pois o uso e discussão de experiências já em curso, desenvolvidas no cotidiano escolar, nas diversas escolas por diferentes colegas, auxilia no debate sobre a avaliação e a mudança na prática pedagógica do professor. Tal defesa está alicerçada no princípio de que muitas são as experiências enriquecedoras implementadas por professores e professoras, tanto no que se refere aos conteúdos de ensino, como às maneiras de ensinar, associando essa produção ao desenvolvimento de instrumentais de avaliação conexos com o que procuram fazer em suas aulas, em suas salas de aula.
Vamos lá, pessoal. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Cultura, memória e avaliação. Perdão. Cultura, memória e currículo. Em outro momento de pesquisa, o da realização de uma prova, evidenciou-se o quanto esse imaginário assustador se confirma e afirma simultaneamente no fazer cotidiano, quase como se a autoridade da prova e das regras próprias que ela tem dependessem mais de atitudes formais do que a efetivação dessas normas da realidade. Perguntada sobre o quanto estava difícil a prova, a professora respondeu que era mole, e durante a distribuição, antes mesmo que os alunos começassem, ela, muito séria, faz uma série de recomendações. No seu relato, a própria bolsista explica: essa percepção da aula sobre a situação mencionada tem base no saber possivelmente construído no seu cotidiano familiar e comunitário e reafirmado pela instituição escolar, sobre o modelo do poder avaliador. Ou seja, que postura um avaliador deve ter no seu trabalho que seja uma postura séria para que possa ter credibilidade? A seriedade no tom do discurso sobre a prova confirma o que já dissemos sobre o poder. A prova confirma o que já dissemos sobre o poder do avaliador, relembrando aos alunos a autoridade do professor e exigindo disciplina. Temos, porém, outro lado, muito presente nas formas cotidianas por meio das quais as professoras burlam as regras que fingem obedecer, dando informações que não deveriam dar aos alunos, ajudando-os com a tarefa. Todas as explicações que se intercalam nas exigências representam ações táticas. Das professoras para dar cola aos alunos, buscando otimizar seus resultados, ou seja, na própria forma de abordar a regra que parecem seguir. Elas criam mecanismos que permitem a ela e aos alunos, dentro do próprio espaço da norma, agir de modo que a sua operacionalidade se reduza. A redação vale tanto quanto o resto da prova. Quer que leiam o texto com atenção, no exercício com verbos. Vocês devem ter atenção à frase para não errarem na conjugação. O que é para envolver, é para envolver. O que é para sublinhar, é para sublinhar. Não quero letra garrancho e fraca, quero letra bonita. Quem conversar ou olhar para o lado, retirarei a prova. Ao escrever diálogo, tem que colocar parágrafo no diálogo. Não quero grupos de palavras sem sentido, mas um texto. Os motivos que levam o professor a aderir e a burlar ao mesmo tempo as normas formais da avaliação surgem no seu depoimento a respeito do assunto, que ela explica o porquê do compromisso com a norma e as razões de suas táticas transgressoras, mostrando-nos mais uma vez a complexidade que envolve as práticas docentes de avaliação. As negociações que fazemos com as normas, o papel das nossas crenças e valores na definição de nossas táticas. Uma última história mostra o outro lado da moeda, a visão que os alunos têm dos objetivos dos conteúdos a que são submetidos. Esta se passou com a filha de Inês,
na terceira série do ensino fundamental. Diante de uma tarefa excessivamente complicada, cujos objetivos lhe pareciam por demais obscuros, Ana pergunta um tanto em desespero. A mãe, o que fazer? Diante da explicação que a mãe lhe ofereceu, e bem tranquila, ela conclui. Já sei o que a tia quer que eu faça. Números primos ou não, colunas e cores, sublinhados ou envolvimentos. Nada disso importava. O que era preciso para o que era preciso para ela era saber o que a professora queria, pois aprendeu em sua vida escolar o importante é saber isso. Toda semana marca um teste para eles. Já foi marcado de uma matéria que eu já esteja dando. Eu não mudo o conceito em função desse teste ou dessa prova, mas se eu der uma matéria nova, dou assim, no mesmo dia, um testezinho, uns cálculos diferentes, por exemplo, número decimal, ou dou aquela explicação em um teste. É aí que eu vejo como é que eles estão respondendo aquilo e eu fico mais naquela matéria, ou sigo. É para ajudar mesmo, mas faço também prova bimestral para o boletim, que é mais uma coisa para eles levarem para casa, para ficarem satisfeitos. Estudarem para a prova. Estudem, eu digo, faço um pouco daquele terrorismo que tem que estudar muito. Boto as mães apavoradas, elas ficam cansadas, reclamam e eu digo, mas isso é assim mesmo. Não é que eu acredite muito nisso não, só acho que se não for assim eles não vão estudar. Se não for assim, eles não vão estudar, não vão sentar, não vão ficar aqui, não vão fixar aquilo. Depois, numa quinta série, eles vão ver uma coisa diferente. É cada professor com uma cabeça. Assim eu acho que eles vão preparados para tudo. É a preparação que eu dei para minha filha, que eu acho que deu certo. Então eu faço com eles também. É mais a preocupação para a vida. A diferença entre a norma ensinar e aprender e avaliar os conteúdos e a realidade é flagrante e consciente na professora e na aluna. Uma quer preparar para a vida e a outra quer obedecer ao que quer sua professora. Ambas as atitudes espalham o que sabemos. Todos nós que passamos pela escola como alunos ou como professores a respeito dos modos com as realidades cotidianas modificam e enriquecem os modelos supostamente rígidos de ensinar e de aprender. Avaliamos e somos avaliados em função de valores, possibilidades e características de nossas vidas cotidianas nas escolas. Permanentemente, muito para além dos debates formais sobre avaliação, que nem por isso são menos importantes. A tarefa de Ana, o objetivo explícito da tarefa era o de levar os alunos à descoberta de que os números terminados em 2, 4, 6, 8 e 0 são pares, porque divisíveis por 2, e aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Uma tabela com colunas representando as unidades e as linhas representando as dezenas deveria ser preenchida. Os últimos algarismos de cada número deveriam ser envolvidos. Em uma cor, quando eram números pares, em outra, quando eram números ímpares. Outras ordens se seguiam, até que a criança pudesse chegar à conclusão final. Instrumentos de avaliação. Atualmente, vimos observando, no Brasil, a implantação de processos de avaliação
generalizados para os níveis de escolarização, bem como o uso desses processos como mais uma forma de controle do trabalho pedagógico, que tem levado professores, escolas e alunos a se preocuparem, buscando adaptação às exigências dos exames nacionais para evitar fracasso e as inúmeras consequências sobre todos. Vamos agora para o tema 2 da nossa aula. Instrumentos de coleta de informações sobre a situação do ensino e aprendizagem 1. Técnicas de observação. Segundo Melchior, 1994, abre aspas, observar é um mecanismo natural, através do qual o indivíduo fica informado sobre o seu contexto para ele melhor situar-se, fecha aspas. Os autores na área da avaliação enfatizam a importância da observação como técnica que permite ao professor acompanhar o desenvolvimento do aluno em todos os momentos. Por meio da observação, o professor tem possibilidade de melhor conhecer seus alunos, identificando suas dificuldades e avaliando seu desempenho nas diversas atividades realizadas e seu progresso na aprendizagem. A observação é, talvez, a técnica mais adequada para a apreciação dos aspectos do desenvolvimento que não podem ser aferidos através de provas ou outros instrumentos avaliativos. O registro das observações realizadas durante o processo de aquisição de conhecimentos auxilia o professor a ter melhores condições para redirecionar seu trabalho, no sentido de ajudar os alunos a construir novos conhecimentos. Vantagens e limites de seu uso. As vantagens do uso da observação podem ser apontadas enquanto possibilidade de obter informações importantes que não são constatadas em outros instrumentos avaliativos. O seu registro pode ser feito durante a atividade proposta. Não requer a participação do aluno. Facilita a análise de todas as dimensões do comportamento humano. As limitações do uso da observação ocorrem quando o professor permite as questões subjetivas prevalecerem ao observar o aluno. Os alunos, ao saber que são objetos de observação, podem criar situações desfavoráveis ou favoráveis. Às vezes, os fatos a serem observados não ocorrem. Número limitado de fatos e pelo pouco tempo que o professor usa para realizar as observações. Instrumentos de registro de observações. As anotações e registros podem ser referentes à situação de leitura dos alunos, ao exame dos cadernos, das tarefas, dos trabalhos individuais e em grupos. O professor poderá utilizar-se de códigos para anotar, uma vez que tudo vai depender da organização de cada um. Lista de verificação. É uma ficha contendo uma lista de desempenho e espaços para o registro da ocorrência ou ausência da atitude observada. O registro poderá ser realizado através de critérios pré-estabelecidos. Serve para auxiliar o professor a dirigir sua atenção para determinados aspectos. Exemplo, listas de verificação para o aluno assinalar com um X o que considerar adequado à situação avaliada.
Aí tem o nome, o aluno põe o seu nome, a série, põe a turma, aspecto a ser observado, habilidade de ler. Desempenhos, aí tem o desempenhos, sim, às vezes, não e a observação. Compreende o que lê? Sim, às vezes ou não. Qual é a observação que você tem desse aluno? Né? Ou seja, o professor ou seja, essa lista de verificação é para o aluno assinalar com X o que ele considera adequado à situação avaliada. Então, o aluno ele vai colocar o nome dele, a série, a turma e aspecto a ser observado, que é a habilidade de ler. Aí tem a parte desempenhos, compreende o que lê, lê sozinho, lê com clareza ou gosta de ler livros. Aí ele coloca sim, ou às vezes, ou não. Ele vai assinalar um dos três em cada desempenho e a observação, tá? As listas de verificação para toda a turma assinalar com X a afirmação mais correta. Aí tem aqui, o aluno coloca o nome dele, coloca a série, a turma, aspecto a ser observado, que é a habilidade de subtração. Aí na parte dos desempenhos, tem aqui o nome dos alunos, aí cada um vai colocar, manipula materiais fazendo subtrações, representa a subtração através de desenho, calcula com precisão através dos números, resolve problemas com subtração, aí eles vão assinalando com X. Aí tem as escalas classificatórias. Constam em uma série de informações referentes a um determinado objetivo e indicam o grau, a frequência de dados referentes ou o nível em que o comportamento se manifesta. São instrumentos mais adequados para o registro de dados referentes às atitudes, tais como iniciativa, responsabilidade, integridade, esforço, capacidade de liderança, etc. Alguns cuidados são necessários na construção de escalas, como determinar o objetivo a ser avaliado, desdobrar o objetivo em desempenhos observáveis, estabelecer dimensões do desempenho, especificando seus vários graus ou níveis, de forma a construir uma escala, definir os diversos graus ou níveis da escola com precisão, diferenciando uns dos outros, usar palavras ou frases que tenham significado claro e inequívoco. Escalas, exemplo. Escalas para uso individual, assinalar com X a posição que considerar adequada. Nome do aluno, série turma, aspecto a ser observado, habilidades em educação física, frequência, alunos. Pratica esportes, pratica atividade dos jogos, pratica ativamente dos jogos, gosta de esportes coletivos, gosta de esportes individuais, nenhuma vez, raramente, habitualmente ou sempre. Aí tem que assinalar com X, tá? Um desses aqui. Exemplo. Escalas para uso de grupo de alunos, assinalar com X a afirmação mais correta. O nome do aluno, a série, a turma, aspecto a ser observado, atitude em relação à autoridade, desempenhos. Alunos, o nome de cada um. Ele é respeitoso, obedece por hábito, aceita toda a autoridade, critica a autoridade, quer participar das decisões sobre seu ensino e sua aprendizagem, aí tem que assinalar com X. Um desses aqui. Tá, pessoal? Aí o aluno, ele assinala. E depois eles entregam ao professor, para o professor ver qual foi assim, os alunos assinalam com X
e depois eles entregam para o professor ver como que foi, né, o desempenho deles nas atividades, né? Aonde eles assinalaram, aonde eles não assinalaram, entendeu? Então, os alunos preenchem a tabela, preenche o quadro e entrega para o professor fazer uma avaliação do que eles preencheram, entendeu? Pessoal, a primeira tabela que eu li, que é a lista de verificação, a tabela da lista de verificação é individual, essa tabela. Apenas um aluno pode responder. Cada aluno tem a sua tabela, certo? A tabela não, cada aluno tem a sua ficha, tá? Para poder assinalar. Isso na lista de verificação. Depois, nas escalas para uso individual, né? Onde os alunos vão colocar quais são as suas habilidades na educação física. Aí também é individual, cada aluno tem sua ficha para colocar quais são as habilidades, quais são suas habilidades em educação física. Agora, a tabela, tem duas tabelas aqui. Não. Tem uma tabela aqui que é para grupo de alunos. Eles se ajuntam, um grupo de alunos se ajuntam e cada um vai preencher numa ficha, né? Creio eu, numa ficha, cada um vai preencher em grupo, tá? Que é escalas para uso de grupos. Quer dizer, escalas para uso de grupo de alunos. Assinalar com X. Então, é um grupo de alunos que vai se reunir, vão assinalar com X uma das opções. Sabe qual é? Que os alunos se ajuntam para poder cada um assinalar em uma ficha, apenas uma ficha, um grupo de alunos, cada um vai assinalar, né? Creio eu, que é dessa forma. Em apenas uma ficha, os alunos vão, em grupo, assinalar. Que aqui tem até um nome, ó. Eles deram um exemplo. Ana Cristina, Ana Paula, Célia, Ramon, Rodrigo. Aí cada um deles estão em grupo, né? Aí eles vão colocar se eles respeitam, obedecem por hábito, se eles aceitam toda a autoridade, se eles criticam a autoridade, se eles querem participar das decisões sobre o seu ensino e sua aprendizagem. Entendeu, pessoal? Então, essa ficha a respeito da atitude em relação à autoridade é em grupo. Cuidados no registro das observações. O professor deve atentar-se para algumas questões consideradas de suma importância quando o enfoque está no preenchimento das fichas de observação. Não permitir que sua subjetividade interfira na objetividade do instrumento, evitar fazer registros de forma homogênea com base em impressão global dos indivíduos, evitar rigidez ou flexibilidade demasiada para não mesclar o perfil do observado, evitar a colocação de todos os aspectos em uma composição mediana da escala, ter cuidado no uso de alguns termos. Considerações finais. A observação é uma técnica muito útil para o professor, se ele a considerar enquanto uma atividade científica, tanto na sua realização quanto no seu registro. As observações devem ser complementadas quando os dados levantados forem frágeis, pois, apesar de ser um instrumento importante, as observações são insuficientes para o professor acompanhar o desenvolvimento global de cada um de seus alunos. Então é isso, pessoal. Acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, você será notificado. Se você gostou da aula, já deixa seu like, que o Franklin agradece. Muito obrigado por hoje. Eu desejo a todos um bom final de semana. Amanhã, de manhã, tem vídeo no canal. Tá, pessoal? Que eu gravei ontem, tá? Ontem? Eu gravei ontem à noite o vídeo que vai amanhã para o meu canal.
O vídeo que amanhã de manhã estará no meu canal, eu gravei ontem. Tá bom, pessoal? Então amanhã eu não gravo nada, que amanhã é sábado, amanhã eu tô de descanso, tá? Amanhã eu não gravo nada. Amanhã eu vou descansar, né? Amanhã, domingo. Então o vídeo de ontem eu gravei, quer dizer, o vídeo de amanhã é que eu gravei ontem, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Desejo a todos um bom final de semana. E amanhã tem vídeo no canal, né? Que eu gravei ontem. Amanhã tem vídeo no canal no período da manhã. Então, se você for inscrito e ativar o sino para receber todas as notificações, com o sino ativado, você vai receber a notificação em qualquer hora do período da manhã. Qualquer hora o vídeo estará no canal. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.